Olá, muito bom dia. A semana está começando. Hoje é segunda-feira, 23 de maio. O Senado Notícias está no ar. Duas comissões do Senado têm reuniões marcadas para esta manhã. Vamos conferir a agenda aqui no telão. Para as 10 horas está prevista uma audiência pública na subcomissão temporária para acompanhamento da educação na pandemia. Senadores e especialistas convidados vão discutir programas de busca ativa para levar alunos de volta à escola e combater a evasão. E às 10h30 deve começar outra audiência pública, esta na Comissão de Direitos Humanos. O debate tem como tema assédio institucional no setor público, nova modalidade de violação dos direitos dos servidores e de desorganização do Estado e das políticas públicas. A BR-163 tem 3.579 quilômetros de extensão, vai do sul ao norte do país. Mas no Pará, a obra vem dando dor de cabeça a gestores públicos e comunidades do interior do estado. A Comissão de Infraestrutura fez audiência pública para tratar do assunto na última sexta-feira. Uma rodovia monumental que passa por 6 estados, ligando Tenente Portela, no noroeste gaúcho, a Santarém, no Pará. Mas o trecho paraense está enfrentando problemas. Junte impacto ambiental, entorno de terras indígenas, mudança de executor e outras questões. O impasse foi parar na justiça. Apesar disso, o DENIT ainda continua executando o PBAI de forma parcial, porque a gente não consegue fechar a execução total em função dessa ausência de discussão com as terras indígenas. Para a FUNAI, o que importa é você ter a devida mitigação e compensação dos impactos. Não importa se o empreendedor é o DENIT ou se o empreendedor é a concessionária, né? O ponto é, a gente tem feito todo o possível para que o processo volte ao curso normal. É um processo de somatização de preocupações nossas e a gente gostaria de entender um pouco mais e ter um pouco mais de garantia. E até que essas garantias viessem para a população indígena, no nosso entendimento, a gente vê que todo esse processo deveria voltar ao DENIT. Enquanto isso, alguma coisa vai sendo feita pelo novo executor, que, aliás, pede apoio. Que a gente continue fazendo esse trabalho que já iniciamos e que estamos com muito afinco para que esse projeto aqui, com o apoio da NTT, da FUNAI, inclusive, do IBAMA, para que a gente dê certo e que nós ajudemos a melhorar ainda mais a condição desses caminhoneiros que hoje trafegam nesse trecho tão complicado e importante para escoar grande parte da produção de soja e milho do país. Este participante espera que a viabilização da obra ajude a resolver problemas de outras comunidades do estado, atingidas por medidas anteriores do governo, ainda hoje incompletas. Que a justiça entenda que a população do Tapajós do Pará é a favor que a Ferrogrão continue, que o processo continue e que sim, que a justiça comece a olhar para as populações tradicionais que foram atingidas por unidade de conservação e estão esperando há 16 anos indenização e realocação e nada aconteceu. E a Ferrogrão pode ser uma possibilidade dessas populações tradicionais receberem suas indenizações, suas realocações. Para o senador Zequinha Marinho, é preciso resolver isso logo, sem suspensão ou interrupções. Se nós formos parar tudo isso, porque simplesmente vai trocar de operador, aí eu acho que a gente acaba com o Brasil. Tem muita gente que diz que o Brasil não precisa de adversário. Ele mesmo já tem o suficiente para se atrapalhar. Uma proposta de emenda à Constituição quer estabelecer novamente os antigos quinquênios para juízes e outras categorias do serviço público. A medida pode ser uma solução para os chamados supersalários, mas ela não é consenso entre os senadores. A proposta recria o adicional por tempo de serviço e prevê um subsídio de 5% a cada 5 anos para a magistratura e para os integrantes do Ministério Público, até o máximo de 35%. Esse adicional não faz parte do teto de remuneração estabelecido para os servidores públicos, que hoje é de quase R$ 39.300.
A PEC é de 2013 e o primeiro signatário dela é o ex-senador Gin Argelo. O objetivo é valorizar a experiência desses profissionais e as respectivas carreiras. Chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça em 2014, foi aprovada na forma de substitutivo e foi debatida pelo plenário ainda em 2014, mas nunca chegou a ser pautada para votação no plenário. Ela foi arquivada em 2018 e foi desarquivada agora em 2019. Ela recebeu recentemente 10 novas emendas, todas elas estendendo a vantagem para alguma categoria do serviço público. Mas o texto ainda não é consenso entre os senadores. A PEC 63 ela deixa de fora os nossos defensores públicos, né? Mas inclui o Ministério Público. A justiça só funciona com as duas partes. De um lado, o Ministério Público como acusador e do outro lado, a Defensoria como defensora do cidadão que está no banco dos réus. Por que eu fortaleço tanto o acusador e deixo o defensor sobrevivendo em dificuldades? Essa PEC, ela constrange os senadores, porque nós não queremos nenhum tipo de embate com os outros poderes. Não é o momento, são 11 milhões de desempregados no país e uma discussão muito ampla. Se nós queremos realmente garantir aumento para as várias categorias, então vamos acabar com o teto salarial. Vamos ser mais honestos com os brasileiros, com os contribuintes. Acaba com o teto e cada poder dá o aumento e assume o ônus com os brasileiros da forma que achar melhor. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, defende o pagamento do chamado quinquênio, mas coloca como condição o fim dos supersalários. Nós temos também a pendência da apreciação de um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, já foi aprovado na Câmara, voltou para o Senado e hoje está na CCJ, que regula o extrateto, as verbas indenizatórias e que busca encerrar de uma vez por todas a possibilidade dos chamados supersalários no Brasil. Então, essa é a lógica principal de se regular essas verbas indenizatórias com clareza, com limitações, respeitando-se o teto constitucional remuneratório e, ao passo disso, em contrapartida, a estruturação da carreira através dos adicionais de tempo de serviço. Corrige uma injustiça, que é o fato de que alguém em início de carreira tem a mesma remuneração de um profissional no final da carreira. Isso acaba sendo um desestímulo. Já está no Senado a medida provisória que permite o uso de recursos do FUNAPOL, Fundo da Polícia Federal, no pagamento do plano de saúde dos policiais. O texto tem que ser votado até o dia 25, senão perde a validade. O Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades Fim da Polícia Federal, FUNAPOL, foi criado em 97. Os recursos vêm de taxas cobradas por serviços prestados pela Polícia Federal, multas, receitas obtidas com concursos públicos, doações, dentre outros. O dinheiro era usado apenas para pagar despesas com transporte, hospedagem e alimentação dos servidores em missões de natureza oficial. A medida provisória, já aprovada pela Câmara e que será analisada agora pelo Senado, permite que os recursos do fundo sejam usados também para financiar um plano de saúde para os policiais federais. O texto original permitiu o uso de até 30% dos recursos do fundo para o pagamento de todas essas despesas. Os deputados aumentaram esse percentual para 50%. Os deputados incluíram também a possibilidade de que os recursos possam ser usados para pagar indenizações por tempo de disponibilidade, ou seja, para pagar o servidor que, após a jornada regular, permanecer voluntariamente à disposição do serviço, conforme escala prévia e disponibilidade orçamentária. De acordo com o texto, não haverá cobrança de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre essa indenização. Os valores não poderão ser incorporados à remuneração do servidor ou usados como base de cálculo para outras vantagens. Amplia, os recursos para custeio, indenização, inclusive para o plano de saúde, de 30% para 50%. E cria a possibilidade de pagar as indenizações, que é exatamente para aproveitar
né, o contingente que é pequeno, já que não houve concurso, não houve o chamamento dos concursados, para poder utilizar, né, as pessoas com trabalho voluntário, né, ou extraordinário, fora do expediente, e aí haverá uma indenização que também não terá imposto de renda e também não incorpora ao salário. Já está no plenário do Senado a medida provisória do governo que cria o programa de serviço voluntário para jovens e pessoas acima de 50 anos. A MP, já aprovada na Câmara dos Deputados, tem como objetivo diminuir os impactos da pandemia no mercado de trabalho. O desemprego no Brasil, com uma taxa acima dos 11%, afeta principalmente os jovens em início de carreira. A falta de qualificação dificulta a entrada no mercado de trabalho. Para amenizar esse quadro, agravado pela pandemia da Covid-19, o governo lançou o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário. Os voluntários que aderirem ao programa irão executar atividades de interesse público por até 22 horas por semana e realizar cursos técnicos de formação e qualificação profissional oferecidos pelo Sistema S. Eles irão receber uma bolsa-auxílio com base nas horas de estudo e serviço, com referência no salário mínimo, além de vale-transporte e seguro contra acidentes. A seleção dos voluntários ficará a cargo dos municípios e do Distrito Federal. Os escolhidos não podem substituir servidores efetivos. Após cumprir as etapas do programa, os voluntários devem ser encaminhados pelas prefeituras para inclusão no mercado de trabalho. Poderão participar do programa os jovens com idade entre 18 e 29 anos, as pessoas com mais de 50 anos sem emprego formal há mais de 2 anos e pessoas com deficiência. Terá prioridade quem já é beneficiário dos programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil ou pertence à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Não poderá participar do programa quem recebe aposentadoria, pensão ou auxílio do Regime Geral de Previdência Social ou de regimes próprios. A medida provisória que cria o Programa de Serviço Civil Voluntário já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado para ser apreciada. Para os senadores da oposição, o texto da MP pode precarizar as relações de trabalho. Não há dúvida nenhuma que o trabalho voluntário, nesse momento, legalizado, vai precarizar as atividades do trabalhador. E claro que os municípios vão adotar esse sistema sem nenhuma responsabilidade social. Em um momento de alta taxa de desemprego e de grave perda de renda dos trabalhadores, nos causa, claro, enorme preocupação um programa de serviço social voluntário, entre aspas, né? E quem perde é o trabalhador sempre. O mais importante é o jovem que está lá desempregado, ou acima de 50 anos, né? Que estão desempregados e que precisam realmente de um apoio. Então é melhor do que dar um programa sem contrapartida nenhuma, né? Nesse projeto aí há um trabalho, uma contrapartida, e isso melhora bem a relação, né? Não é uma coisa que é dada de graça. Então o trabalho é importante e vamos votar favorável. Já com a experiência de 2 anos no ar no estado de Alagoas, a Rádio Senado Cidadã 105,5 FM de Maceió ganha em qualidade e diversidade com programação local. São mais de 2 décadas de boa informação. A Rádio Senado vem marcando presença em todos os estados da federação e isso não é novidade. O que há de novo mesmo é a parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que tem como resultado a programação local da Rádio Senado Cidadã 105,5 FM de Maceió. Todos os dias, às 9 da manhã, os ouvintes contam com 1 hora de bate-papo informal, entrevistas, programação cultural e tudo o que é de interesse de Alagoas e do Brasil. O rádio cumpre bem, ou talvez melhor que qualquer outro, democraticamente, porque ele chega a todos os rincões do país. Esse propósito de a informação pública chegar ao cidadão, nós estamos casualmente comemorando agora
os 10 anos da entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação neste mês de maio. Isso é muito significativo. Então, e a emissora, a Rádio Senado, tem uma programação de muita qualidade. Então é importante saber que ela já estava, digamos assim, sendo ouvida aqui por um canal próprio e que agora o Tribunal de Contas se insere de uma maneira mais objetiva, com programação diária local. Rádio Senado Cidadã, FM 105,5 de Maceió. Tem novidade no ar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV.